Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro encontro, o estudo bíblico panorâmico do Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo 1, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar esse estudo panorâmico, Pai, que nós vamos estar fazendo. Teu Espírito Santo, Deus, venha trazer entendimento para nós. Venha, meu Deus querido, edificar a nossa fé. Cada dia mais, Senhor, essa pessoa que está assistindo, que ela possa ser abençoada pela Tua palavra. É o que eu te peço, Deus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiro precisamos aqui entender que João, o apóstolo, era o discípulo mais próximo de Jesus. Então ele vai falar para nós com maestria, ele vai falar para nós com propriedade quem é Jesus. Porque só pode falar de Jesus quem está próximo dele. E João, o apóstolo, ele era o mais próximo de Jesus. Era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. É aquele que estava juntinho dele. Inclusive, o apóstolo João, ele era o discípulo amado. Tá? Ele é considerado como o discípulo amado. Não que os outros não fossem amados, não eram amados, mas é porque ele era mais próximo de Jesus. E a verdade é que sempre tem alguém que é mais próximo de nós. E Jesus também tinha pessoas na época que eram mais próximas dele. Evangelho segundo escreveu João, ele começa a falar que Jesus é o Verbo. Essa denominação, né, esse termo que Jesus é o Verbo, no grego quer dizer logos. Mediante esse título de Cristo, João o apresenta com a palavra personificada e declara que nesses últimos dias Deus nos falou através de seu Filho. Então Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra personificada. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 nos fala sobre isso, que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus nos falou através de Jesus. Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o cumprimento da palavra. Nele está todo o poder, nele está toda a autoridade. E as Escrituras, elas declaram que Cristo é a verdadeira sabedoria multiforme de Deus. Você pode estar lendo aí na tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Efésios 3, versículo 10 e 11, Colossenses 2, versículo 2 e 3. Eu não vou ler aqui porque não dá tempo o vídeo aqui, tá bom? E a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Você pode ler João, capítulo 1, versículo 3 ao 5, esse aqui eu vou ler, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Eu vou ler o verso 2 também. Nós lemos o 1, vou ler o 2 até o verso 5. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então Jesus, ele é a própria palavra. Ele é a maior revelação que nós temos. Jesus, ele se revelou a nós. Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. Tá? Jesus, ele é o próprio Deus.
Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Ele não foi criado como muitas pessoas, né? Tem um grupo religioso por aí que diz que Jesus foi criado. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Ele veio para essa terra gerado pelo Espírito Santo. Mas ele já existia. Ele já pré-existia. Tá? É isso que nós precisamos entender. E aqui, assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, assim também Cristo, como Verbo, revela o coração e a mente de Deus. João nos apresenta 3 características principais de Cristo como Verbo. O relacionamento entre o Verbo e o Pai. Cristo já pré-existia com Deus, entre aspas aqui, né? Porque ele é o próprio Deus. Revela aqui, vamos ver. Ele mesmo, ele era a pessoa existente desde a eternidade diante, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com ele. Cristo era divino. O Verbo era Deus, é o que diz o texto, e tinha a mesma natureza, do Pai. Pode ler Colossenses 2:9. Vamos estar lendo Colossenses 2:9. Está escrito assim: porque nele, esse nele aqui é Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é o próprio Deus. Nós vemos aqui também no texto sobre o relacionamento entre o Verbo e o mundo. Foi por intermédio de Cristo que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. Colossenses 1:17. Vamos estar lendo? Diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, também nos revela aqui sobre o relacionamento entre o Verbo e a humanidade. E o Verbo se fez carne. É o que nos diz aqui o texto. E o Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele veio a este mundo, ele é o próprio Deus, ele é a revelação de Deus, ele é a imagem de Deus, que quem olha Jesus vê o próprio Deus, tá? Jesus e o Pai são um. Então nós vemos que Jesus, ele veio a essa terra como homem, ele se fez carne e ele habitou nesse mundo. Até o nosso próximo estudo. Se você quiser, pode estar retornando esse vídeo, estar assistindo mais vezes. Leia os textos bíblicos. Deus possa te abençoar cada dia mais. E até o nosso próximo estudo, tá bom? Deus te abençoe e fique aqui conosco. Fique na paz.